Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks. Mas antes de apresentar o convidado especial de hoje, quero te lembrar para se inscrever no canal, curtir esse episódio e encaminhar para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Ele começou no rádio, no sertão da Paraíba, e de lá para cá construiu uma história de muito sucesso no jornalismo, publicidade e marketing. Fundou o Sim Group, destaque no cenário publicitário brasileiro, e também o Ilha Tech, um hub de inovação que abriga startups. Estamos falando de Rui Dantas. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Rui. Um prazer imenso tê-lo aqui. Camila, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz em poder... Finalmente a gente se encontrou, né? Sim, foi. Demorou um pouquinho a encontrar as agendas, mas deu certo. Que bom, que bom. Você já tinha vindo aqui no Intermares Já Hall? estive aqui, disse a Gilson outro dia, e disse agora aqui ao recebê-lo, que tive recentemente com o Lourival Santana, da CNN, que esteve aqui comigo fazendo uma palestra. Ele disse: Rui, eu fiquei impressionado com João Pessoa e mais impressionado ainda com o Intermares Hall. E ele disse: e com o frio. Ah, sim, Né? todo mundo fala do Não é frio. porque, imagina, nesse calor, nesse clima tropical, Sim. encontrar uma casa dessas, com um ar-condicionado perfeito sustente. como esse, que sustente a plateia que a gente sempre vê aqui. Sim. Então eu confesso que tive muito orgulho, né, de dizer isso. Lourival, lá é assim, sempre. Que bom. Né? E o Intermares Hall é um aparelho, um equipamento que João Pessoa precisava. Né? Os lugares do mundo, eles precisam, se eles quiserem ter reputação, ter um espaço como esse. Né? E vocês aqui estão de parabéns. Suspeito talvez a falar um pouquinho, mas eu tenho muito carinho por Gilson, um carinho enorme por você. Ah, que bom. Né? Você É sabe recíproco. disso, Sim. e mais ainda pela história que vocês estão construindo. Que maravilha, que bom, muito bom tê-lo aqui. Rui, eu queria começar contando um pouco da tua trajetória, assim, você, enfim, é bem projetado aí em várias áreas da publicidade, da propaganda, de conselhos e tudo mais, mas eu queria saber um pouquinho do Rui criança, lá atrás, né? Que eu sei que você começou ainda criança já nessa coisa da comunicação, como é que foi isso? Tá? Na verdade, eu nasci em Sousa, no sertão, sou sertanejo, e a minha relação com o rádio, com a televisão, com a comunicação acontece jogando futebol. Né? Eu jogava futebol numa praça e em frente a essa praça, próximo da praça, tinha um cinema. Ou melhor, tinha 2 cinemas. Tinha um Cine Moderno com 700 lugares, né? E tinha o Cinema Gadelha com 1001 lugares. Grandes, né? E Gilson, que é meu conterrâneo do sertão, sabe disso, não é Gilson? Né? Então ali em frente ao Cine Gadelha e ao Cine Moderno, eu fiz curso de teatro sem nunca ter subido ao palco. Como? Entre uma partida de futebol e outra, eu via os atores, as atrizes ensaiando. Então, dicção, interpretação, posicionamento corporal, técnicas, enfim, eu aprendi tudo no teatro. Porque o Cine Gadelha era um cine e um teatro. Naquele tempo, no auge do algodão. Então, Sousa tinha um teatro assim, sensacional. Que maravilha. E eram grupos da própria região que apresentavam Não, lá? as peças de João Vinham. Pessoa também iam para lá. Ah, Do Ceará. Então, a minha geração assim tinha o cinema, né? E tem mais, em cima tinha 2 rádios, em cima do cinema tinha 2 rádios. E foi lá onde eu, por exemplo, iniciei meu gosto por música, porque as rádios recebiam 4 LPs todas as vezes que eram lançados. Então imagina você ter acesso aos principais sucessos nacionais e internacionais numa discoteca que era assim um negócio genial. Claro que hoje era uma coisa pequena, mas eu criança eu achava aquilo uma coisa sensacional. Você vê as trilhas de filmes que as gravadoras mandavam, e você ouvia aquilo numa acústica legal, porque a discoteca tinha uma acústica fabricada, feita especialmente para aquela coisa. Então, a minha história com a comunicação deu-se um pouco. vem daí. E você já tinha essa vontade? Quando surgiu essa vontade de... Minha mãe, ela
ela e meu pai, eles foram assim, fundamentais nesse processo, porque meu pai morava na fazenda e levava nos finais de semana da cidade para a fazenda os jornais da semana, o Jornal Norte, o Jornal Correio, o Diário do Nordeste, que eram jornais que eu lia na época. E ele deitava na rede e dizia, leia para mim. Então, Lia em voz alta. eu lia em voz alta e ele me corrigia. Por exemplo, notícias internacionais, a pronúncia sobre determinadas coisas, porque, apesar de meu pai não ter muita instrução, era semi-analfabeto, mas eu escutava muito rádio, então ele sabia a pronúncia de um nome internacional, de uma guerra, de um filme, enfim, naquela época, de uma música e tal. Então eu lia e ele dizia que estava errado. Então, eu corrigi. Então, acho que a minha dicção, a minha formação ali foi um pouco das leituras em voz alta dos jornais. E os jornais eram atrasados, porque eu estudava de segunda a sexta, no final de semana eu lia para ele. Eu estudava na cidade, no final de semana eu ia para a fazenda, e na fazenda eu lia os jornais acumulados da semana para ele. Olha só, que interessante, Rui. Você tem irmãos? Eu tenho 4, eu tenho um irmão e 3 irmãs. E 3 irmãs. Na comunicação, só Não, você? só eu. E aí, quando foi que você saiu do sertão e veio para cá? Foi na faculdade? Não, aí acontece o seguinte, eu vinha muito para João Pessoa, porque João Pessoa, quem é do interior, as pessoas dizem, por que os sertanejos vêm forte para a praia e não querem voltar? Porque o sonho deles é ver o mar, né? Então, a gente já tinha uma relação boa com João Pessoa desde a adolescência e tal, mas acontece que quem me deu assim a maior oportunidade da vida na comunicação foi Salomão Gadelha, que era o dono dessas 2 rádios. A família Gadelha era dona das 2 rádios, com aquela pujança do algodão. Eles eram muito fortes economicamente, né, e culturalmente também, assim, responsáveis pela a transformação que Sousa teve na época. E aí, com o declínio do algodão, a cidade sofreu muito ali no final dos anos 90, e as rádios também sofreram o impacto disso. E Salomão, sabendo que aí eu já estava no movimento estudantil, enfim, já era jovem. Jovem e tal, fazendo movimento estudantil, e eu me destacava falando. Sim. E aí Salomão disse, por que você não faz um programa numa dessas rádios? Na rádio. E eu disse, olha, não sei. Tá. Aí minha mãe me colocou depois para fazer um curso na Rádio Difusora, que era em Cajazeiras, curso de novos talentos, com 200 pessoas da Universidade do Ceará. Porque naquela época não existia o curso de jornalismo e tal, e a Difusora selecionava fazendo talentos. E eu tirei em primeiro lugar. E nessa historinha, eu vim, Salomão disse, olha, você gosta de rádio, eu comecei a fazer um programa de MPB. Foi teu primeiro trabalho em comunicação? Foi, fazia MPB formal, assim. E tal. O nome do programa era Cidade Brasil. Só música clássica e MPB, só música de MPB. E aqui e acolá tocava uma novidade, mas ele não deixava eu usar muito. Então, a programação era você quem fazia? Não, eu já recebia pronta, mas quando eu dava uma ideia nova, não, isso aí é coisa nova, deixa para depois. Então eu fui amadurecendo devagarzinho, até que Salomão um dia me deu uma proposta. Ele disse, se você cuidar, gerenciar essa rádio, eu dou metade da outra para você. E aí eu fiz uma parceria, uma sociedade com ele, e aí a gente se deu muito bem. E pelo fato desse projeto ter dado muito certo, eu muito jovem ainda, eu comecei com 16 anos, a gente fez muito sucesso lá, até que no final dos anos 90 eu comecei no início dos anos 2000 ali, eu comecei a ser sondado para vir para João Pessoa e tal. Para os veículos? Para os veículos. Eu tive uma relação muito boa com o pessoal da Cabo Branco, a gente tinha conversado na época para estender uma rede e tal, mas isso só se concretiza mesmo quando Luiz Otávio, que comandava o Correio Debate da Correio, ele adoece e aí ele me chama um dia e disse, olha, você tem que me substituir porque o Correio já conhece a sua história e tal. E não deu certo o Luiz vivo, porque na época o Correio, eu não conseguia sair para ganhar menos do que eu ganhava lá. Então, quando o Luiz morre, aí surgiu uma oportunidade mesmo, eu fiz uma parceria boa com o Correio investiu muito forte, porque me trouxe Gutenberg, que era concorrente do meu horário, e Josival que era concorrente do outro horário na Difusora de Cajazeiras, na Alto Piranhas. Então nós juntos viemos e
e refundamos ali o Correio da Bate, e o restante E aí, todo mundo sabe. muitos anos. É. E para sair da comunicação e entrar na publicidade, como é que foi Não, aí é o essa? seguinte, eu fazia direito, mas tinha muita greve na universidade. E eu tinha feito inicialmente história e transferi para direito, que eu gostava, tinha vontade de ser De advogado. advogado. Mas com as greves, naquela época na Universidade Federal Desanimou. tinha muitas greves, Sim. não é? E eu fui perdendo o pique eu nunca gostei de fazer as coisas pela metade, então a sensação é que não ia terminar o curso nunca. E aí eu mudei para publicidade, porque eu comecei a gostar do fato de você em 30 segundos, e aí eu sou apaixonado pela publicidade justamente por isso, Camila. Passar uma mensagem. Porque você imagina, você tem um problema que você leva dias para resolver e não resolve, mas a publicidade resolve em 30 segundos. Hoje resolve menos, em 7 Sim. segundos, 3 segundos, em 15 segundos. Então eu comecei a me apaixonar pela arte e pela técnica da publicidade. E comecei a estudar a publicidade brasileira, a publicidade mundial. Como é que foi feito, como é que foi construída essa ciência, para não deixar que a peteca caísse nos intervalos e a audiência, Sim. a qualidade da comunicação, sustentar e tal. E aí eu fui fazer publicidade. E aí se encontrou E aí totalmente. eu adorei, me encontrei, e o negócio foi tão forte que eu acabei deixando o jornalismo. Justamente porque Iranzinho estava aqui até há pouco, ele sabe disso. Tá ali, tá ali. Tá ali ainda. Eu quero aproveitar e cumprimentá-lo, mandar um abraço para ele. Ele sabe disso. Fazer um filme é um negócio assim extremamente difícil. Não é? Porque o cara diz assim, Complexo, né? complexo. O cara que faz um filme como o Iranzinho faz e sabe juntar tico com teco, iluminação, com a postura, com a expressão da pessoa, é um gênio. Eu comecei a me apaixonar por aquilo. E não dava para liderar uma agência que faz uma série de coisas, inclusive filmes, Sim. fazendo outra coisa. Mantendo o Porque jornalismo. são tantos micro detalhes Sim. que ou você está dentro ou a coisa degringola. Sim. Então eu tive que sair porque uma vez um professor me disse, olha, não existe meio buraco. Ou é buraco ou não é. Então na empresa, para você ser gestor, você não pode dá estar para pela estar lá e metade. cá, né? Então eu tive que tomar uma decisão. A Escolheu. vida é feita de escolhas. E eu escolhi em 2013 parar tudo. E foi para você uma decisão mais que acertada. Foi sofrida, doída, porque eu gostava Gostava também, né? Eu gosto de gente. Sim. Aliás, eu sou apaixonado por gente. Mas eu tive que deixar. E aí foi o embrião do Sim Group que Não, começou foi, como agência. porque é o seguinte, a agência, ela já existia antes, mas só que ela foi tomando corpo e eu tive que fazer uma opção. Sim. E aí depois surgiu o Sim Group. O Sim Group, ele surge, na verdade, de dificuldades. Ele não surge porque eu um belo dia acordei e disse, vou criar o Sim Group. Em 2008, o Google, ele nasce ali. Eu costumo dizer que 2007, 2008 é o renascimento, é o iluminismo, é tudo da publicidade na história. Por quê? Surge o Facebook, surge o Google e surge um monte de coisas que depois se concretizam. Mas ali em 2007, 2008 foi assim um apocalipse. E eu gosto de citar essa história para dizer como é que nós nos reinventamos. Então, em 2007, o Google nasce e diz assim, nós vamos organizar as informações do planeta. E aquilo bagunçou o trabalho das agências. Por quê? Ao dizer que ia organizar as informações do planeta, ele muda o game. Não é? Começa a ter métricas, começa a ter audiência checada, e o digital explode. Sim. E quando vem o Instagram, o Facebook e depois o Instagram, quer dizer, foi tudo consequência daquilo que acontece em 2007. Uhum. E aí o dinheiro qual era a principal remuneração de uma agência? Era a criação, os serviços diretos, mas a mídia. E todo o valor que se pagava, por exemplo, a televisão, 20% de qualquer verba é muita verba. Sim. 20% de qualquer dinheiro é muito dinheiro. E imagina, o corretor de imóveis que está bombando hoje ganha 5%. As agências ganhavam 20%, ganham ainda 20% em muitos dos processos. Claro que o custo delas operacional também aumentou muito, então é uma margem mais que não é como era no passado. Aliás, não é mais como era no passado, nem de longe. E aí a gente sofreu
entre 2010 e 2011 ali com essa disrupção. Eu costumo dizer que nós somos atropelados pelo Uber primeiros do que os taxistas, porque é a uberização do processo de comunicação. Sim, sim. Então, nós ficamos atirando pedra no Facebook, no Google, em todas as outras plataformas, igual o motorista de táxi fez com o Uber. Sim. E o Sim Group ele vai surgindo porque a gente traz uma consultoria e a consultoria diz o seguinte: cadê o dinheiro que estava aqui, que ia para a televisão? Está lá, guardado no centro de custo do cliente. Então nós temos que buscar uma criar forma, unidades de negócios diferentes para ir buscar aquele dinheiro de volta. Então, a rigor, a agência ela teve que ir virando outras empresas. Então, tem a agência para criar, para planejar, para decidir o quê. Para fazer o como, a gente saiu criando empresas. Entendi. Assessoria de imprensa, PR, aí é uma empresa. Relações públicas, gestão de crise, ali é uma empresa. Pegar a campanha Produção. que a Assim conceitua no marketing digital, veio uma agência de marketing digital. Mas, Rui, por que você não colocou naquele momento dentro da Assim? A gente tentou, mas o cliente não pagava por isso. O cliente achava que era mais do mesmo. Então, a consultoria disse, olha, o cliente precisa entender que é diferente. Então, por isso que um novo CNPJ, É um outro novo trabalho. equipe, um novo posicionamento e tal. Depois a gente começa a descobrir que fazer e não medir é igual a não fazer. Sim. Então a gente cria a Kik, que é uma empresa de dados de inteligência, porque o Instagram, o Facebook, o TikTok hoje, essas plataformas, elas são como caça-níqueis, né? Elas entregam os relatórios estilo bolsa de valores, mercado financeiro e tal, para você enxergar o momento. Você não tem condição de enxergar o macro. Sim. Só para você botar mais dinheiro. Então a gente cria a Kik, que é uma empresa de dados, e aí hoje a gente está muito certo, porque a Kik é uma das nossas qualquer luxo, é uma coisa que dá muito certo, que faz com que o cliente brilhe os olhos com a nossa entrega, porque tudo que a gente faz é medido, não é? Antecipa tendências, vê onde nós estamos, e principalmente vê onde nós estamos errando. Sim. E essa história toda vem até surgir a consultoria nossa de inovação e depois o Ilhatec, que é um pouco é um hub de inovação, fruto dessa necessidade da gente, como ser humano, se inventar. Rui, o que você acha que características você tem que contribuiu, que te ajudou nessa trajetória? Eu acho que eu tenho muitos defeitos, Camila, mas talvez eu tenha uma virtude assim de juntar pessoas. Eu gosto de gente, gosto muito de gente, eu fico triste assim quando, na pandemia, longe das pessoas, eu era outra pessoa. Sim. Certo? Eu gosto de gente. Então, eu acho que o fato de juntar pessoas é uma coisa que eu sei fazer razoavelmente bem. Outra coisa, eu tenho paciência. Eu sou muito paciente, eu acho que todos nós temos efeitos, então eu enxergo o lado bom das pessoas. Eu até brincava aqui com Irã. Fulano voltou de novo, depois de anos trabalhando com você e tal. Por quê? Porque eu exercito essa história de ver o lado bom das pessoas. Então, essa história de ver o lado bom, você tira o proveito das pessoas. Sim. Eu não faço isso porque eu quero ser bonzinho, não. Eu faço bom por estratégia mesmo. Camila tem um lado bom, então eu esqueço o lado ruim dela. E quando você tem paciência, você tem misericórdia com as pessoas, acontece uma magia. Então, as coisas acontecem. E eu também tenho muita disciplina. Eu até brinco sempre. Olha, eu não sou mais competente do que eu, tem muitos. Então, para compensar a falta de competência que às vezes eu tenho em algumas áreas, eu uso a disciplina. De que maneira a disciplina está no teu dia a dia, por exemplo? Como eu sou muito imperativo, eu tive que desenvolver métodos para não esquecer a chave, para não esquecer a reunião, a agenda e tal. Então, eu fui me cercando ao longo dos anos de agenda, de métodos. Então, e hoje em dia, com Trello, com a Asana, com a série de coisas que tem por aí, vira uma maravilha. Então, eu fui passando, na época que só tinha agenda, eu fui de agenda. Quando surgiu aqueles cálculos bacanas, as planilhas do Excel, eu fui para o Excel. Então, eu vou me pegando ali com as truques, atualizações para te ajudar. De truques e tal. E eu sou assim, eu gosto de novidades. Eu tenho uma frase... De inovação. A Alessandra, minha esposa, disse, pelo amor de Deus, você às vezes queima os neurônios
pensando demais e tal, a gente brinca muito sobre isso. Talvez isso tenha me ajudado um pouco. Atrapalha também, porque às vezes Sim. você tem ideias que estão fora do tempo, que as pessoas não entendem e tal. Hum. Então você tem que... mas nada melhor do que o tempo para você ir se conhecendo e se Sim, perdoando também, porque também. você vai vendo que errou muito. Ô Rui, e sobra tempo pra o que é que você faz no seu tem tempo livre? E o que você faz Deixa eu nesse te tempo dizer, Camila, livre? até a pandemia não tinha. Até a pandemia era assim, muito voo, muita reunião Trabalho, e trabalho, 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 trabalho. trabalho, trabalho, e, enfim, tinha academia, mas a sensação de que estava recomeçando sempre. Não Tá? conseguia É. Então me cuidava pouco, eu magro porque eu não comia direito. Depois da pandemia eu aumentei 10 quilos. Tem nossa, massa, tem massa magra nessa coisa aí, não é gordura, mas foi. que não é fácil de É, ganhar, né? é. Mas aí eu comecei a me organizar um pouco mais. Né? Eu achava depois da pandemia que não ia viajar, disse, olha, vai ser tudo agora virtual e tal, me enganei. Continua. Nada como o presencial, né? Você tem que ter, mas eu estou mais feliz. Eu durmo hoje 7 horas por noite, que eu não fazia isso. Aí eu faço exercício todos os dias. Quando eu viajo, eu fico no hotel que tem uma academia para fazer. Então eu assim, melhorei muito. Eu tenho Quando tempo de curtir mais a Alexandra, minha filha. sim. Enfim, de ir até para shows que ela gosta da cultura japonesa. Acompanha. Eu vou com ela, enfim. Eu estou mais feliz também. Consegue se desligar em algum momento? Difícil, para ser muito sincero. Eu consigo ficar off um fim de semana e tal, mas dizer que... Até quando eu estou viajando, eu costumo... Estou viajando, eu faço 2 ou 3 horinhas ali de De trabalho remoto. trabalho. Eu acordo mais cedo, a Alessandra está, às vezes, Dormindo dormindo ainda e ainda? tal, eu dou uma atualizada no mundo, depois eu vou curtir Vai as férias. curtir. E eu adoro isso, porque quando você volta, não tem muita coisa Sim, não atrasada. acumula, né? Porque no passado era muito ruim. Você voltava... Primeiro, eu gostava de ler os jornais, as revistas e tal, então virava um massacre. Sim. Hoje você não precisa fazer isso, você faz tudo virtual. Virtual. É. Rui, e nessa Ler trajetória? também, ler também. Sim, E eu leio 5, 6 livros ao mesmo tempo. Não consigo simultaneamente. ler só um. Não consigo. E aí com o tablet, com a Kindle Kindle, é uma maravilha. Então isso facilita bastante, né? facilita. Como eu me entedio rápido assim com um Sim, livro que não está legal, aí eu vou para o outro, depois eu volto. Às vezes eu termino, às vezes eu não não termino, termina e vai. mas está tudo bem. Mas tá lendo, Mas né? estou lendo. Maravilha. Ô Rui, e desafios ao longo dessa trajetória? Imagino que você tenha enfrentado muita coisa. Teria um, assim, que você pudesse citar que foi mais difícil ou que, não sei, que você Ah, guarda, assim, isso aqui eu tenho eu orgulho de costumo dizer, eu ter tenho tantos ultrapassado. desafios que se eu for contar aqui, até o cavalo de São Jorge chora. Porque na publicidade você é desafiado o tempo inteiro. Não é? Imagina, o cliente tem um baita de um problema, e ele quer a solução. Às vezes não passa de mágica, porque é aquilo que eu falei do filme agora há pouco. O sujeito acha que é fácil. Eu vou contar aqui uma história, não sei se foi um desafio, mas é um mico que a gente pagou. A Energisa, cliente nosso, precisava melhorar o atendimento no call center, porque call center sempre foi um gargalo. Assim, E o presidente da época nos chamou e disse, olha, eu preciso de uma campanha disruptiva, um negócio que possa bombar e resolver esse nosso problema, porque o call center não está legal. E tinha aquele famoso astrólogo que fazia o Ligue Já, não sei se você volta ao mercado. sim, volta ao mercado. E depois de meses de brainstorm, então nós fizemos uma campanha publicitária que era dizendo assim, olha, não ligue para a Energisa, aliás, ligue para a Energisa, que a Energisa liga de volta para você. Certo. E aí era volta ao mercado deitado numa rede, lendo um livro, e o telefone tocava, ele ligava para a concessionária, uma coisa assim, a concessionária dizia, daqui a 8 minutos a gente liga de volta e tal. Aí ele encerrava, fechava o livro e dizia, faça como volta ao mercado, ligue já, uma coisa assim. E veja, não resolveu o problema, por quê? Porque o sujeito que não acreditava no call center, ligando e atendendo, você imagina o call center prometendo que vai ligar para retornar você.
Sim. Então, isso foi um mico, depois a pesquisa mostrou que nós estávamos errados, e essa história toda foi tão legal no final que você tem dor, mas depois você, sabendo ressignificar, Aprende, né? isso gerou uma certeza naquele momento de dúvida, que não tem quem resolva o problema do call center numa empresa de prestação de serviço universal, praticamente, como é uma companhia de energia. Sim. Porque imagina, se um bairro como o bairro de Mangabeira falta energia, você pode ter 200 posições, 200 pessoas tem que ligando dar de volta, conta. não tem volta mercado que resolva. Não. E aí isso gerou uma certeza, porque era preciso fazer algo diferente. E aí nós, naquela época, nós discutimos um assunto baseado até numa palestra de Amir Klink. Amir Klink, numa palestra que eu assisti com a Alessandra, minha esposa, ele disse, olha, o povo só vê que eu dei a volta ao mundo várias vezes, mas não sabe que eu virei o barco trocentas vezes. E ele disse que só descobre a solução depois de dizer assim, poxa, já que o barco vai virar, eu vou fazer um barco que, ao virar, desvire sozinho. Ou seja, um barco projetado para virar. Então, com base na ideia de Amir Klink, a gente, nas conversas lá, disse, olha, já que nós temos que fazer um negócio que não existe, esse negócio do call center não vai resolver. Nós torramos o dinheiro do cliente, uma grana imensa, e não resolveu o problema, mas a gente tem que dar uma solução. Depois do puxão de orelha que a gente recebeu do presidente da Energisa. Sim, imagina. Então, essa história surge, o protótipo do que hoje é o Energisa 1, que você tem tudo na palma da mão. Um aplicativo. Você é um aplicativo premiadíssimo e que todo mundo usa para pagar conta, para pegar a segunda via, para avisar que falta energia. Sim. Você veja, aquilo surge de um desastre de comunicação. E como é que você, pessoalmente, lida com esses imprevistos, com essas frustrações, com algo que você apostou tudo e não dá certo? Eu reajo bem na crise porque eu foco na solução. Eu nunca foco no problema. Então, quem trabalha comigo sabe que eu viro um gigante quando eu tenho um problema. E eu não vou atrás do problema, eu vou para a solução. Então, eu diria que eu brinco sempre, até com o meu time. Bota a capa do Batman e vamos lá resolver. Vai resolver. Não é? Eu sempre, no meu time, tem uma filosofia, sobretudo os heads. Ninguém aqui é obrigado a ficar na operação. Eu sou radical de quem vive mergulhado na operação. Não significa dizer que não vai entender de operação. Conhecer. Vai sim. Mas a pessoa precisa estar no helicóptero. Então o head ele precisa ter visão de helicóptero para tirar o de não tem e botar o não cabe. Né? Para fazer o básico funcionar. Sim. Então, repito, não significa dizer que ele, se não precisar, desce, porque se ele não cuidar da operação, esse negócio de dizer, não cuida da operação o tempo inteiro, é ruim, porque você vai perdendo a autoridade. Você não vai saber fazer. Mas não pode ficar mergulhado na operação o tempo inteiro, porque você fica míope. Então, essa técnica vai facilitando um pouco, né, a solução de problemas. Você vai criando uma espécie de biblioteca de solução de gargalos. E isso te ajuda, por exemplo, que eu imagino que você tenha muito trabalho, né, para gerir ao mesmo tempo. Sim. Como é que é dar conta de toda essa... Sim, a gente criou um negócio chamado metodologia S. S de sim, mas é S de simplificar. Então, o que a gente faz? A gente parte do pressuposto de que nós somos um restaurante. Então, um restaurante todos os dias tem clientes de todos os tipos, né? Sim. Cliente que gosta de coca com gelo, guaraná com laranja, água com gelo, água sem gelo, água com gás e tal. Então, o restaurante, ele é um ser vivo que muda todos os dias. Então, alguns dos nossos departamentos, eles têm reuniões diárias, somente para uma coisa, avaliar o dia anterior, certo? Dizer ponto de melhoria. Então, a metodologia S nada mais é do que um processo de simplificar e de alinhar as pessoas. E-mail, lá no nosso grupo, um incentivo, claro que é um incentivo, ninguém é obrigado a fazer isso, mas a gente orienta o seguinte, um e-mail é para documentar. Você alinha a estratégia do cliente conversando. Olho no olho, pode ser virtual, pode ser no telefone, pode ser presencial. Então, essas reuniões de alinhamento, elas são fundamentais, porque a gente, imagina, a gente tem 6 ou 7 CNPJs, várias unidades de negócios. Muita coisa você acontecendo tem ao mesmo local, tempo. você tem cliente regional, você tem cliente nacional.
A gente tem um peso muito forte no setor de educação, a gente tem um peso forte no governamental. Então você tem várias agências ou várias empresas dentro da mesma marca. Então, e imagina com esse mundo líquido. Então é preciso você ter. Então essa metodologia virou tão forte no grupo que a gente hoje faz para os clientes. Então os Sim. clientes, a gente tem uma pesquisa interna no setor de comunicação que os heads de marketing, ele hoje duram apenas 2 anos, no máximo, dentro das empresas. Por quê? Porque o cliente, o acionista, ele espera que o gerente de marketing faça milagre. E o gerente de marketing com 2 ou 3 pessoas abaixo dele não consegue fazer milagre. Então, o casamento vai se desgastando em algum momento. Sim. Então, a gente entra com a consultoria, a gente chama de inovação em processos e jornadas de comunicação e marketing / inovação. E aí a gente mapeia isso, explica os gargalos que podem ter, cria uma jornada de quem faz o que e como, e o nosso papel é acompanhar. E nós acompanhamos a cada 7 dias. E aí, o que acontece? Quando o cliente, o gerente de marketing e as agências, o tráfego pago, a assessoria de imprensa, aquela cadeia todinha está ali, não tem mais problemas que não sejam resolvidos de forma antecipada. Porque nós nos reunimos uma vez por semana a cada 7 dias ali e Tá sempre alinhado. você vai adivinhando. Sim. É igual um time Vai de prevendo, futebol né? bem treinado. Sim. E quando você erra, você só erra 7 dias. Isso é que é fundamental. Sim. Porque imagina, você faz uma campanha e demora 30 dias para avaliar. Então, a gente Ali em chega com uma cima. consultoria e é uma consultoria básica, que fizemos o que essa semana? O gerente de marketing, isso. Aí, no tráfego pago, os resultados, isso. Aí, às vezes aqui que entra, nossa empresa de dados, para confrontar, dizer, olha, o concorrente fez isso, nós fizemos isso, o resultado foi isso e tal. E aí entra vendas. E o resultado disso? Tá lá. Então, pontos de melhoria. Tá, e vai para a semana que vem. E por que não a cada 15 dias, você me perguntar, e por que não daria certo para fazer a cada 15 dias? Dava. Mas só que você perde 7 dias. Sim. Mas por quê? Porque hoje as pessoas, como tudo é urgente, Camila, as pessoas só fazem tudo na véspera. Então, se eu deixar para fazer a cada 15 dias, as pessoas só farão na véspera. Tem uma semana de atraso, né? Então, se nós fizermos a cada 7 dias, não tem atraso. Se nós fizermos a cada 30 dias, tem 1 mês de atraso. Então, essa história de fazer pequenas coisas sempre faz uma diferença nos resultados do cliente e, sobretudo, no sentimento de que a coisa está acontecendo. Porque eu brinco sempre com o meu time, se o cliente ele não quer a solução. Não, Rui, não. O cliente quer ter a certeza que você está pensando nele. Se a solução não acontecer, ele não vai ficar estressado com você porque ele viu o esforço. Entendi. A grande maioria quer levar a solução para o cliente de todo jeito e às vezes não tem tempo para levar e o cliente fica frustrado. Então, a gente traz, a única condição que a nossa consultoria tem nós não fazemos a consultoria sem o acionista presente. A gente negocia qualquer coisa, menos a ausência do acionista na reunião. Porque naquele momento eu consigo um casamento permanente entre o acionista e o head de marketing. Perfeito. Então, isso é o que a gente faz para colocar todo mundo dentro da mesma página. É simples, por isso que a metodologia é essa. É de simplificar. Perfeito. Rui, o que é que não pode faltar num bom empreendedor? Eu acho que o grande empreendedor, um bom empreendedor, ele tem que ter visão de longo alcance, porque senão, se ele ficar olhando para hoje, ele está morto, né? Ele é míope, então tem que ter visão de longo alcance, né? Ele tem que ter prudência na hora de tomar decisões, né? Ele não pode colocar todos os cestos, é retórica, mas é uma coisa velha, mas é muito atual. Você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Você tem que ter mais de uma ou 2 alternativas para trazer dinheiro para o seu negócio, que é o que a Fundação Dom Cabral chama muito de motor 1 e motor 2. Você tem que ter, a Fundação não, o Carlos Nepomuceno que fala isso, você tem que ter o motor 1 e o motor 2. Porque esse mundo líquido, às vezes você vive só de um produto, mas aquele produto
Pode. pode ver um tarifaço aí e bagunça a sua história. Então, você tem que ter um pouco de alternativas. E você tem que estudar. Camila, não dá para você hoje fazer absolutamente nada sem você estudar o processo que ocorre no mundo, na sua região, no seu país, no seu negócio e nos concorrentes. Eu não acredito mais em empirismo. Você pode ter a melhor boa vontade, a energia que tiver. Sem você entender o que eu chamo de game, né, o jogo, o negócio, você não vai para frente. Então, o empreendedor precisa entender o cenário em que ele atua, porque senão ele fica para trás. E vai ficar cada vez mais, porque com inteligência artificial, você mal aprende alguma coisa, você já tem que aprender outra. Sim. Não é? A gente está sempre correndo atrás, né? Se você observar, um dia desses, quem reinava era quem fazia postcard. Sim. Depois não é mais postcard, é Reels. Reels. Depois Reels é Stories. Depois dos Stories assim, aí vieram os likes e fazenda de likes e não sei o quê. Ou seja, você nem entendeu direito o que é like, já virou outra coisa, né? Então, isso é muito líquido. Você precisa estar estudando o game, porque senão você desaparece do mercado e nem sabe por quê. Então tem isso. Quem quer começar agora a empreender, uma dica assim valiosa, você já deu algumas, né? De visão de futuro, de estudar. Assim, algo assim, não comece sem isso, ou só comece se isso. Não, primeira coisa, eu digo sempre que quem tiver dinheiro não pode pensar no dinheiro para empreender, certo? Porque você vai fazer mais do mesmo. A gente lá no Ilhateca, a gente tem algumas startups e eu brinco com elas, digo para todas elas, olha, aqui eu não trabalho com dinheiro com startup. Por quê? Se você der dinheiro a uma startup, ela vai comprar um birô de marca, vai botar um escritório num prédio luxuoso, lindo, e não vai inovar. Vai ser uma empresa velha. Então a startup, ela precisa nascer sem dinheiro, porque é na escassez que você inova. Né? Uma mãe que tem 3 filhos. Uma mãe que tem 3 filhos e a mãe que trabalha, ou é mãe solo, ou o esposo mora em outro lugar, não sei, enfim, ela cuida daqueles 3 filhos. Ela arranja um jeito de amamentar, de dar banho naquelas crianças, de cuidar, botar para dormir. Por quê? Ela, na escassez, ela se agiganta. Eu conheço várias mães unicórnios, né? Essas Sim. aí que fazem milagres, né? Aliás, eu gosto muito, a gente trabalha com muito mais mulheres do que homens. Nós temos... Por quê? Porque a mulher vê o mundo como floresta. E nós homens, nós enxergamos o mundo como árvore. A gente vê a árvore e acha que é a melhor sombra do planeta quando tem uma árvore vizinho melhor, mais fácil de você chegar e tal. A mulher não, ela consegue ver todas as árvores rapidamente. E eu uso a história da startup, porque a startup parece muito com a mulher que tem 3 filhos e não tem ninguém para ajudar para criar. Ela cria aqueles filhos. Se brincar, aqueles filhos vão se destacar mais do que aquela mãe que criou os filhos no conforto. Porque é na escassez que você cresce. Então, para empreender, comece sem dinheiro. Porque o dinheiro vai atrapalhar seu raciocínio lógico, vai atrapalhar o seu plano de negócios, vai atrapalhar a sua expansão. Então, se você observar os grandes negócios que ocorreram no mundo, eles não tiveram, as grandes disrupções, eles não vieram só de dinheiro. Claro que o dinheiro conta em algum momento, mas para você ter ideia, você tem que ter escassez. Então, empreendedor em abundância, na minha opinião, empreendedor com os dias contados. Sucesso para você é ter paz. Eu acho que você ter paz é a maior definição do sucesso. É uma mercadoria escassa hoje em dia, Camila. Verdade. Né? Rui, E às vezes ser paz é tão simples, né? Mas é difícil a gente construir a paz. O simples é difícil, né? Exatamente. Obrigada, Rui. Foi bom demais ter você aqui com a gente. Camila, obrigado a você. Foi um prazer. A casa está sempre aberta para você. É recíproco verdadeira. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.